Fala galera, tô de volta aqui para falar dos jogos das semifinais de conferência, né, de final de semana do Divisional. Tinha prometido fazer dois vídeos, vou fazer um só, tá? Fazer um pouco mais longo. Vou tentar não me prolongar tanto em alguns jogos que a gente não precisa se prolongar, tá? Os que precisam, vou falar um pouco mais. Mas vou começar aqui com o primeiro jogo do sábado, certo? Baltimore Ravens recebendo o Houston Texans. Deu a lógica, seed número 1 da FC, batendo o Houston Texans. É, eu tinha feito a previsão aqui que o jogo ia ser um pouco mais apertado. No primeiro tempo, isso se confirmou. Mas, se eu fosse escrever uma matéria, fazer um roteiro, um vídeo que for sobre o sábado do divisional, eu falaria sobre times especiais, tanto nesse jogo como no jogo dos 49ers. Porque os times especiais deram o tom ou até decidiram muito da partida, tá? No jogo dos Ravens, os times especiais foram responsáveis aí por sete pontos diretos, né? O retorno de punt dos Texans que empatou a partida. Isso pro John Harbaugh é um negócio bem chato, né? Que ele era técnico de special teams quando ele trabalhou no Eagles antes de ir para os Ravens. Então, é uma coisa que com certeza vai ser tratada durante a semana, vai ser muito falada. E aí, os special teams não apareceram só aí, certo? No primeiro tempo. A gente tem que lembrar que no segundo tempo, os Texans poderiam ter ido para o intervalo com uma vantagem no placar, né? Foi 10-10, podia ter ido aí com um 13-10, já que o Fairbairn perdeu aí um field goal de 47 jardas. Os Ravens pareciam ser uma equipe muito, muito diferente do que a gente está acostumado a ver na temporada regular. Parecia ser os Ravens dos playoffs, que são tão criticados, né? Que falam tanto do desempenho que chega nos playoffs amarela, falam tanto do desempenho de Lamar. E ficou bem claro o quanto o time estava devendo e o quanto o Lamar estava irritado antes dele ir para os vestiários. Ele dá um esporro no Ron Stanley no primeiro tempo ainda, que meus amigos, está assim, eu acompanho o Lamar, eu vi todos os jogos de Lamar na carreira, todos. E quando ele tá puto da vida, ele vai no cara, ele reclama, ele joga flanela no chão, joga a bola no chão. E isso é uma coisa que eu tenho certeza que preocupa os torcedores do Ravens. Porque no passado, esse Lamar era o cara que queria decidir tudo sozinho. E ele teve um pouco disso no sábado. Só que ao mesmo tempo, ele estava entendendo que não adiantava só bater o pé e reclamar. Na hora que ele reclama que ele acha ruim, ele vai no companheiro e explica o que queria. Ele fez isso com o Nelson Aguilar em algum momento da partida também. Bom, Nelson Aguilar recebeu um passe de touchdown do Lamar ontem. E, e com 10-10 no placar, também foi muito resultado do ótimo trabalho, certo? Ótimo trabalho que a defesa dos Texans desempenhou, certo? Os Texans mandaram muita blitz. Eu acho que chegou um ponto que foi o maior rating de blitz que o DeMeco Ryan chamou nos Texans. Eu não sei se isso também estava contando na época que ele era coordenador dos 49ers. Acredito que não, mas eu realmente fiquei impressionado com a quantidade de blitz que eles chamaram. Realmente os Ravens estavam perdidos, não estavam sabendo identificar as blitzes. E na primeira campanha do segundo tempo, que aí mais uma vez os special teams vão aparecer, certo? Porque o Houston devolve a bola, Devin Duvernay retorna 37 jardas, não foi um chute longo, tá? O vento ontem estava frio, Baltimore estava ventando. E os Ravens começam com a bola na linha de 45. E aí, meu amigo, não precisou de muita coisa não, tá? Entre 5 passes de Lamar, tentativas de passe, certo? Mas
3 passos completos e mais 2 corridas dele, os Ravens já estavam na end zone, já estavam pontuando, já estavam abrindo uma pontuação, já estavam abrindo a vantagem novamente. E aí no segundo tempo, só para a gente deixar claro o que aconteceu, se no primeiro tempo os Ravens foram as campanhas dos Ravens foram field goal, punt, touchdown, punt, punt e punt, certo? 6 campanhas, 4 punts. Eu acho que se a gente for pegar algum recorde da temporada, isso não acontece. E a dos Texans foram punt, punt, field goal, punt e field goal perdido, antes de acabar o primeiro tempo. Não está contando aqui, logicamente, o que aconteceu no retorno do punt, porque é um punt dos Ravens. Já no segundo tempo, Baltimore foi de touchdown, 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 field goal. E aí fica difícil, porque se tem uma unidade que tem que ser elogiada aqui pela partida inteira, é a defesa dos Ravens. O que a unidade comandada ali pelo Mike McDonald jogou ontem no segundo tempo, na partida inteira, foi algo fora do comum. O ataque dos Ravens, sim, voltou a ser aquele ataque que a gente está acostumado da temporada regular. Um ataque que, se eu não me engano, dos últimos 9 jogos em casa, marcou mais de 31 pontos nos últimos 8. É uma estatística bizarra, certo? Porque mostra a força do ataque. E um ataque que no primeiro tempo, como eu falei, não soube identificar as blitzes. Lamar, quando voltou no segundo tempo, na primeira campanha, se você assistir, ele já vai identificando todas, avisando o que precisa ser feito. E ele falou que quando foi para o intervalo, ele foi o que mais falou no intervalo. Disse que nem poderia falar na coletiva, porque, pelo visto, foi muito palavrão. Mas funcionou, tá? Funcionou. Os Ravens estão na final de conferência. Voltam à final de conferência depois de 11 anos. Isso é um dado péssimo para John Harbaugh, que os Ravens realmente vem devendo muito nos playoffs, mas eles estão dispostos a acabar com essa rotina. Motivos para estar aí, vários, mas o principal é fraco desempenho mesmo. Eles sabem o que é que está acontecendo. E Baltimore volta a receber uma final de conferência aí depois de mais de 50 anos, a primeira final de conferência dos Ravens em Baltimore. Quando Baltimore recebeu uma final de conferência, ainda era Indianapolis Colts. Perdão, Baltimore Colts. Bom, eu não vou falar muito dos Texans, já que a gente tem mais 3 jogos aí para analisar, mas em breve, pós-temporada, a gente vai dar uma aprofundada nos Texans. Só que eu falei no vídeo anterior que quando você tem um bom quarterback e um bom head coach, essa junção aqui tem tudo para colocar um time num ótimo caminho, tá sempre jogando pós-temporada, sempre incomodando. Os Texans, em um ano, parece que conseguiram isso. Tem Ryan, que chama jogadas defensivas, foi muito bem ontem, certo? Ele já provou ser um líder nato. E CJ, a mesma coisa. Líder, coloca a bola onde quer. Ontem sofreu porque pegou uma das melhores defesas da liga. O que ele fez com o Browns, ele não conseguiu repetir contra o time de Baltimore. Mas o futuro de CJ é brilhante. E a gente tem que lembrar, né? Ele estava sem seu principal alvo, que era o Tank Dell. E a tática que eu achei que os Texans iam usar era tentar correr com a bola. E desde o começo eles não conseguiram. Só vou puxar aqui o dado para não ficar jogando dados ao vento, mas aqui, ó. De corridas, o Devin Singletary ainda conseguiu 22 jardas em 9 tentativas. Só que quase tudo isso aqui foi numa corrida de 16 jardas, pô. Teve um momento da partida que o Singletary estava com jardas negativas. E depois que você dá um segundo tempo, o Ravens abre aí 2 postes de bola, só vai pro passe o dia todo. Não tem para onde correr. Bom, Baltimore agora espera seu adversário. Eu gravei esse vídeo aqui, Bills e Chiefs não tinha acabado ainda, mas a gente fala disso quando for falar de Bills e Chiefs. Bom, bora falar agora de Packers e 49ers. Uma partida que aqui eu também errei a previsão. Eu achei que os 49ers abriam uma vantagem bem maior, mas foi um jogo decidido ali na última campanha, um jogo decidido no apagar das luzes, 24-21, um placar que eu realmente não esperava, mas tudo se justifica aqui, tá? Tudo se justifica. Packers mais uma vez começou com a bola,
boa campanha, mas não conseguiu converter em touchdown. Field goal ali do Anders Carlson, grava esse nome, que vai ser muito importante mais para frente. E parecia que a defesa do Packers ia conseguir fazer um bom trabalho contra o ataque dos 49ers. Logo no comecinho do jogo, certo? O Deebo Samuel se machucou. Então, o 49ers está reclamando, dizendo que foi uma entrada desleal do Jerry Alexander. Eu revi o jogo nessa manhã. Estava assistindo o jogo, mas depois revi com mais calma, que eu não parei para rever o lance. Não vi nada demais, tá? Ele cai, sente a lesão. Na entrada não foi de capacete, foi com o ombro. E o 49ers até anunciou que ele estava liberado para voltar para a partida. Ele estava sendo avaliado e não voltou. No intervalo ele já volta sem roupa de jogo. O Deebo é um ótimo jogador. Não vou dizer que ele é o melhor recebedor da equipe, porque acho que o Breno Ayuk esse ano teve um ano sensacional. Só que o Deebo é aquele canivete suíço, né? E os 49ers têm dois canivetes, que é ele e o Christian McCaffrey. E quando o Deebo sai, os 49ers perdem essa ameaça da corrida do backfield com o wide receiver. Eles só tentaram fazer uma vez com o Jennings, que foi exatamente o jogador que assumiu a posição do Deebo, ele é o terceiro wide receiver, ótimo bloqueador, trabalha demais em prol do time, mas não é a mesma coisa. Corrida negativa. Sim, o Jennings não teve 5 recepções, 61 jardas, era algo mais do que normal, porque os targets do Deebo não podiam ser divididos só entre George Kittle, Brandon Ayuk e o Christian McCaffrey. Sem Deebo, não vou dizer que acaba o time, mas atrapalha, porque como eu falei, perde essa qualidade que ele tem. E os Packers ontem, para mim, a tática estava bem clara, que era, ó, o Brock Purdy adora lançar pelo centro do campo. Vamos deixar ele lançar pelo centro do campo, não vamos deixar ele lançar outside the numbers, né, pelas laterais, no passe profundo, e vamos tentar aqui complicar a vida dele. Aceitaram levar as corridas do Christian McCaffrey, até conseguiram fazer um bom trabalho por algum momento também contra a corrida, certo? Mas terminou de que o McCaffrey ainda teve 128 jardas totais. Mas o mais bizarro disso tudo é que o McCaffrey teve o jogo que ele mais recebeu target na temporada. E se eu não me engano, mais passes também. Foram 7 recepções. Mas ele não teve nenhuma jogada explosiva no passe. Mas nas corridas, meu amigo, o cara não marcou 2 touchdowns de graça, não. Então, os Packers tiveram um bom plano. Em alguns momentos mostraram algumas comunicações confusas na secundária. Mas, pro potencial que o ataque dos 49ers tem, eu achei que foi de bom tamanho, tá? Tiveram a interceptação do Savage na mão no primeiro tempo, que era aquela interceptação que você parece já vai pro pick six. Não segurou, meu amigo, então problema seu, certo? E aí, como eu falei, né? Os Packers depois tiveram outra posse de bola, tentaram a quarta descida, não conseguiram converter essa quarta descida, já foi a segunda, se eu não me engano, já foi a segunda posse dos Packers, não deu certo. Foi a 4-1, isso mesmo, Jordan Love tentou e não se deu bem. E a resposta foi o touchdown dos 49ers. Nesse momento aqui, parecia que os 49ers iam engrenar, certo? Porque, pô, conseguindo um turnover down, conseguindo um touchdown, vamos engatar de vez esse bom momento aqui da gente. Mas não foi o que aconteceu, certo? Os Packers conseguiram outro field goal. A campanha seguinte dos 49ers, uma campanha até longa, 4 minutos, colocaram ali o Jake Moody em posição de abrir uma vantagem maior, né? Já que foram para o intervalo com apenas 7-6. Isso aí foi surpreendente, só 7-6 no placar. E Special Teams já aparece aí na primeira vez. Porque, o Jake Moody perdeu o field goal. Não, ele não perdeu o field goal. A bola foi desviada. A bola foi bloqueada. Aí vamos dar um mérito pro Special Teams dos Packers. Porque bloquear field goal com a pontinha dele, desviar a bola no caso, né? É algo
sensacional, algo de um ótimo trabalho. E o que acontece, meus amigos? Quando começa o segundo tempo, os, os 49ers vão justamente, primeira corrida com o Jennings, que eu falei, né? Foi a corrida que ele tentou emular ali o Deebo Samuel, não dá certo. Isso já me chamou a atenção. E aí depois o Purdy tenta converter a terceira, as duas próximas descidas, não consegue, é um 3 and out. E nesse 3 and out, os Packers começam da linha de 25 e a gente vê o Love tendo muita tranquilidade e muita ajuda do Aaron Jones. Outra coisa também que foi incomum na partida de ontem, né? A defesa dos 49ers, depois de 51 jogos, permitiu um running back ter mais de 100 jardas corridas. Eu realmente acreditava ontem que o Aaron Jones não ia ser um fator no jogo corrido, pelo menos poderia ser recebendo passe, e ele foi determinante para manter os Packers no jogo, certo? E os Packers na campanha seguinte já marcam um touchdown, certo? Dão a bola de volta para os Packers, que só vem com field goal. Para os Packers, para os 49ers, Packers marcam o touchdown, e aí quando abre essa vantagem, já está no final ali do terceiro quarto, 49ers vai pro punt de novo, e aí o torcedor do Packers começa a pensar, rapaz, vai dar pra gente. E acontece o primeiro erro. Primeiro erro dos Packers, que é o quê? Jordan Love lança um passe no meio de campo que seria um passe tranquilo, seria um passe, tudo bem que era uma terceira para 11, terceira longa, mas é um passe que era por Tucker Kraft, e a bola devia ser um pouquinho melhor colocada. Bola é colocada muito atrás do Kraft, toca na sua mão, sobe, e o Dre Greenland faz sua primeira interceptação. O Greenland tem que aprender que depois que ele pega uma bola, principalmente no playoff, ele pode sentar com a bola dele, tá? Não precisa sair desesperado para tentar um retorno imediato, algo do tipo. 49ers marca outro field goal. Não é o ideal, tá? Começa o quarto período, botando 3 pontos no placar. E a defesa dos 49ers finalmente aparece. Acho que finalmente é até pesado, porque ela vinha fazendo um bom trabalho, vinha limitando os pontos dos Packers. Acho que quem realmente não tinha aparecido no jogo ainda, com passes melhor colocados, com mais calma, ele teve o jogo inteiro, certo? Muito pressionado no pocket, mas tendo calma o tempo inteiro para ficar dentro do pocket, mas talvez não fazendo as melhores escolhas, foi Brock Purdy. E no quarto período, sim, ele aparece. Ele aparece, mas faltando 6 minutos e 21, os Packers ali estão com 21-17 no placar. E a sensação é que aquela campanha vai colocar eles na posição de fechar a partida. E vamos pro field goal. E aí os times especiais aparecem novamente. Anders Carlson, lembra que eu falei? O chute teve força, o chute teve direção, foi um chute paralelo a hash mark, só que eu acho que, não sei, ele não contou com os ventos, porque eu senti, eu não sou especialista em kicker, mas senti que ele foi com uma tranquilidade exagerada. Poderia ter se concentrado um pouquinho, botar a bola pro lado direito, perdeu o field goal, já ganhou jogos para os Packers draftaram ele, tá? Ele não veio numa leva de free agent que não foi draftado e perde o field goal. Se você olhar, era 47, 41 jardas, dava para ser 50 com tranquilidade. E aí, quando você bota a bola para esse ataque dos 49ers, com Kyle Shanahan chamando jogadas, eu garanto a você que você vai ter muito trabalho. E assim, a gente viu a defesa do Packers a temporada inteira. A gente sabe que não é nem de longe o ponto mais
forte dessa equipe. É realmente um problema essa defesa dos Packers. Tem muita gente falando aí, não, pode ser coordenador defensivo fique, que é a primeira coisa que eles querem colocar para fora esse treinador na off-season, pelo menos a torcida, porque vem a partida muito boa contra os Cowboys. Segurou bem os 49ers. Mas tem muita coisa que você, na minha visão, que você sente que o time está sendo mal treinado, certo? E nessa última campanha, Brock Purdy realmente apareceu. Completou aqui, deixa eu contar para não ser injusto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 passes e teve uma corrida, um scramble que ele se livra da marcação sensacional para 9 jardas, que coloca exatamente o Christian McCaffrey na posição de receber a bola e correr com tranquilidade para virar a partida. E aí, todo mundo esperava que o Jordan Love fosse lá salvar sua equipe. Tava tudo pronto para ele conseguir botar pelo menos na zona de field goal. Tinha 1 minuto, tinha 3 timeouts, tá? O LaFleur deixou os timeouts com seu ataque. Teve 2 passos completos, o primeiro por Romeo Doubs, depois o Luke Musgrave na terceira descida. Conseguiram um avanço, já estavam ali perto da linha de 40, lá no seu campo ainda, mas tinha tempo. E aí Jordan Love foge e tenta jogar um passe que é a regra número 1 do que não fazer quando você é quarterback, que é tentar lançar a bola contrário ao movimento que você está fazendo. Tipo, eu tô correndo para a direita, eu vou lançar para a esquerda. Não, velho, nunca faça isso. A chance de você ser interceptado é gigantesca. E é o que ele fez. Não, né? Foi o que ele fez. E aí o Dre Greenland, mais uma vez, outra interceptação, ótimo trabalho do linebacker. E é engraçado que, mais uma vez, ele não quer cair, enquanto os companheiros estão lá, velho, desce, senta. E ele não cai até ser derrubado pelo Jaden Reed. Bom, 49ers, final de conferência contra o Detroit Lions, que vai falar já o próximo jogo que a gente vai falar, Lions e Buccaneers. Um jogo que teve muito mais emoção do que a gente esperava, mas 2 coisas para a gente observar, já pensar para a final de conferência, tá? Ver como é que vai ser a seleção do Debo, eu acho que não vai ser problema, deve voltar. E realmente pensar como essa defesa dos 49ers pode segurar os quarterbacks adversários. Jared Goff é melhor que Jordan Love? Não sei, tá? Não sei. Mas é um ataque que tem um bom potencial. E a defesa dos 49ers, se ela segura o jogo corrido, se ela não permite touchdowns corridos em casa, já no jogo aéreo, normalmente os quarterbacks adversários conseguem pelo menos 1 ou 2 touchdowns aéreos. Então, eles vão ter um bom trabalho, mas eu já estou falando demais da final de conferência. Isso aí deixa para um programa durante a semana. E os Packers é muito parecido com o que eu acho do Houston Texans. É um time que tem realmente um futuro brilhante pela frente. Tem um bom técnico, tem um bom quarterback. E um quarterback que ele tem tantos wide receivers com potencial que o Christian Watson, por exemplo, ontem, que era de ter como número 1 dos Packers, estava disponível ontem e recebeu uma bola apenas. Tá, volta de lesão, sim, tá voltando de lesão. Mas esse Packers, para mim, tem 2 tight ends bons. Tem pelo menos aí 3 wide receivers com potencial para dar muito trabalho nessa NFC Norte. Então, o que realmente tem que ser investido para ontem é na defesa. Porque se a defesa encostar um pouquinho no nível que esse ataque tem, nesse potencial que esse ataque tem, o Green Bay Packers vai voltar a brigar ali pelas cabeças em breve. Lions e Buccaneers era um jogo que talvez fosse o mais equilibrado, porque são equipes que a gente não esperava tanto, tá? Eu esperava que os Lions tivessem um bom desempenho pelo que acabou ano passado. Esperava, mas não esperava que chegasse a esse ponto da temporada. O Buccaneers a gente esperava ter um bom desempenho, nem tanto, tá? Primeiro ano sem Brady,
Baker Mayfield querendo provar muita coisa. E numa divisão que, assim, eles já ganham, acho que foi o quarto ano consecutivo, mas a divisão que o nível técnico é baixíssimo, certo? Só que os Buccaneers têm, para mim, duas peças fundamentais: Mike Evans e Chris Godwin. E quando o quarterback tem isso, ele pode sonhar muito. Ele pode pensar que pode ganhar para qualquer um. E eu acho que é um pouco esse espírito que o Baker tem com ele, que é um cara que eu gosto muito. E quando os Bucks, fora de casa, com essa defesa que tem ótimos talentos, vai lá e me faz um three and out na primeira campanha, com aquele estádio Ford Field tremendo, tremendo, eu digo, de vibrar, é algo que você tem que olhar e eu acho que pode sair uma coisa boa daí. Só que, perdão, não foi nenhum three and out a primeira campanha que ainda teve first down. Foram, foi quase isso. Eles conseguiram first down ainda. Mas é um sinal que os Bucks poderiam fazer alguma coisa. Não foi. Não foi, porque logo em sequência o Mike Evans, a bola bate na mão dele. Ele tinha que receber. Não é que ele tinha que só receber, ele poderia receber, poderia. Mas acontece, a bola não vem posicionada, ela vem balançando o quê? Mas quando a bola vem desse tipo, o wide receiver tem que pelo menos garantir que ela não vai subir. E foi o que ele fez, né? A bola sobe e aí você começa a complicar o seu time. Apesar disso, os Lions só ficaram com o field goal. Eles trocaram field goals ali naquele primeiro quarto. Primeiro quarto intenso, mas que ficou com a pontuação baixa. E eu não sei se vocês lembram, mas quando eu falei no vídeo dos jogos da NFC, eu tinha comentado que eu achava que esse jogo ia passar do over, né? Tava valendo 50 pontos. Passou do over, né? 54 pontos, era 49,5. Então quem apostou aí foi feliz. E a partir depois do primeiro quarto, a gente vê outra partida, certo? Não acaba o primeiro tempo não acaba de forma, oh meu Deus, já está tudo decidido, porque a gente vai aí para um jogo empatado, certo? A gente vai com 10-10 no placar, mas a sensação é que tem muito a acontecer no segundo tempo. A gente não tinha visto o Mike Evans aparecer completamente, a gente não tinha visto o Amon Hassan Brown ser o jogador que se tanto se esperava. O Chris Godwin, sim, esse sumiu a partida inteira, não reapareceu. Eu realmente acreditava que os Buccaneers iam tentar estabilizar um pouco mais o jogo corrido, mas não é o melhor jogo corrido da NFL. Só que acho que eles abandonaram muito cedo, tá? 9 tentativas, 55 jardas, é uma média boa lá pro White, mas eles largaram muito cedo, eu acredito. E no segundo tempo, apesar de ter começado um pouco devagar, o terceiro quarto acaba pegando fogo. A gente entra no último quarto com os Lions abrindo a vantagem, que parece que vai decidir a partida, só que um time, como eu falei, que tem essas duas peças como recebedores, que tem Baker Mayfield querendo provar a Deus e o mundo que ele pode chegar longe, que ele pode produzir nessa liga, acontece o que aconteceu. Um jogo que a gente vai até a última campanha valendo alguma coisa. E era isso que a gente esperava num fim de semana divisional. Por quê? No wildcard, de 6 jogos, a gente só teve um que foi realmente apertado. Todos os outros foram lavadas. Texans foi lavada, Bills e Steelers ainda enganam um pouco, parecia que estava ao alcance, mas a gente sabia que os Steelers provavelmente não iam chegar. Chiefs e Dolphins, pelo amor de Deus, eu não preciso nem lembrar aqui o que aconteceu. Packers deu uma surra no Cowboys que nem precisa ser mencionada. E os Buccaneers na segunda-feira acabaram com os Eagles. O único jogo que foi apertado foi justamente Lions e Rams. E os Lions estão aqui especialistas em dar emoção ao seu torcedor. E foi o que aconteceu. Não foi a melhor partida dos Lions ofensivamente.
Só que eu acredito que eles enfrentaram um adversário muito mais complicado do que enfrentaram na primeira rodada do ponto de vista defensivo. Os Buccaneers têm uma força defensiva sensacional. Antonio Winfield foi um alvo que foi evitado hoje de todo modo, tá? Acho que essa foi até a grande chave dos Lions ter se dado bem na partida, foi evitar os lados onde o Antonio Winfield estava. Lavonte David, eu adoro esse cara. Máquina de tackles hoje, 11 tackles totais, um sec, 2 tackles for loss, né, perda de jardas. Então, Buccaneers muito bem na sua defesa. Deu esperança até o final, mas a interceptação, né, ali, 2 jogadas só. É pro Baker, assim, fica triste e cabisbaixo, mas acho que ele conseguiu fazer muito mais do que se esperava dele. Os Buccaneers agora tem várias questões de off-season, né? Mike Evans volta? Não sei. Já foi campeão, ama a cidade, é um cara aí com uma sequência enorme de temporadas de 1.000 jardas. Provou hoje porque provavelmente vai pro Hall da Fama. É um jogador que eu realmente admiro desde a época de college. Tem um carinho muito grande. E assim, eu sempre sou a favor de jogadores que têm história numa franquia, num clube, que eles se aposentem lá, que eles continuem lá. Vamos ver qual vai ser a sede dele de ir em busca de outro anel, ou se ele prefere ser a lenda local que ele é. E sobre os Lions, eu acho que das equipes, dos 4 times restantes dessa fase, dos 3 no caso, né? Dos 4 da NFC, mas adversários dos 49ers, que são os favoritos da NFC há muito tempo. Os Lions, com certeza, é o time que pode dar um certo trabalho aos 49ers. Pode dar mais trabalho até que os Packers. Mas eu vou deixar para falar mais quando a gente for analisar as finais de conferência. Dessa partida de hoje, a gente tem que tirar chapéu. Mais uma vez, Amon-Ra St. Brown, meu Deus do céu. O que seria do ataque dos Lions sem Amon-Ra St. Brown? Sam Laporta, 8 recepções hoje. Só confirmar. Não, 9 recepções. 8 foi o Sam Brown. 9 recepções. Nem teve tanta jarda. Nem teve tantos ganhos assim. Só que a gente tem que lembrar que é de pedacinho em pedacinho que vai se construindo alguma vantagem. E o melhor desse momento, o melhor desse momento dos Lions é que o Sam Laporta está se tornando aquele alvo. Ele está só no seu primeiro ano, mas ele tem tudo para entrar naquele grupo de tight ends que são o go-to guy do seu quarterback, né, o seu alvo favorito. Pra vocês terem ideia, hoje ele recebeu 9 bolas. Ele recebeu 11 passes na sua direção, né? 11 targets, 11 alvos. Ele foi alvo de 11 passes, ou seja, isso é um aproveitamento fantástico. Um aproveitamento muito, muito, muito bom. Então, esse é um cara que pode complicar muito, tá? Muito a vida dos 49ers na próxima rodada. Bom, eu estive em Detroit ano passado, um jogo de pré-temporada. Vi a maioria desses jogadores dos Lions na sideline, que eles estavam usando o time reserva pós-temporada. Mas você, quando conhece a cidade, você conhece a história, você sabe que é aquela galera que tem ânsia por isso, né? Detroit foi uma cidade muito rica no passado, hoje é uma cidade que sofre muito. É um estado que sofre muito, né? Não é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, mas é uma cidade que em algum momento parece que está abandonada, e naquele complexo ali que tem Ford Field, Comerica Park, Little Caesars Arena, que são os estádios ali, né, dos 4 times, né? Detroit, apesar disso, por conta do seu passado, tem 4 times nas grandes ligas, né? NHL, MLB, NFL e NBA, mas é uma cidade que tem não tem grandes vitórias há um bom tempo, né? E esses Lions chegarem na final de conferência depois de 32 anos é algo que vai ser comemorado por muito tempo.
Vamos falar da final de conferência em breve, que agora vai falar de Chiefs e Bills. Tô fazendo cosplay aqui de torcedor do Buffalo Bills, porque é exatamente essa reação que a torcida inteira dos Bills tá tendo. Vou chegar no final da partida, tá? Mas se a gente falava, se foi falar durante a semana inteira que esse era o jogo da rodada, era o jogo divisional, essa partida preencheu todos os requisitos. Todos. Sem exceção, tá? Sem exceção. Talvez duas coisas, dois fatores aí não aconteceram tão preponderantes como foi falado. Primeiro, as defesas, né? Elas funcionaram, sim, mas não conseguiram parar, Josh Allen e Patrick Mahomes, tá? Mais uma partida limpa dos dois, fugindo do que aconteceu na temporada inteira. Mas Patrick Mahomes, por exemplo, em jogos do divisional, 16 touchdowns e nenhuma interceptação. Ele passou para 2 touchdowns hoje, que é um número bizarríssimo. Bizarro, assim. Você para pra pensar aí, caramba, velho, o cara que tá indo pra sua sexta final de conferência consecutiva, tá? O cara tem 16 touchdowns de passe, um correndo ainda e nenhuma interceptação em jogo divisional. Josh Allen, um trator, né? Um trator. Quando ele pega a bola e sai correndo, sai da frente, meu amigo. Hoje, só para confirmar aqui todos os números dele, tá? Para não estar sendo injusto, o, o Josh Allen hoje não passou para touchdown, mas teve 2 touchdowns corridos. Então, Josh Allen fazendo o que era esperado, assim. Eu não esperava que ele fosse correr tanto, realmente. Daqui a pouco eu vou falar do resto do time dele, porque tem dois caras aqui que eu tô realmente. Cadê vocês? Onde é que vocês estavam? Tá? Eu vou falar primeiro do Chiefs que passou, certo? Primeira pergunta, Travis Kelce, ele já tá fazendo alguma propaganda de delivery com alguma empresa, uma FedEx da vida, não sei, DHL? Ligue pro cara porque o homem entrega, né? Quando chega na hora do vamos ver, o homem entrega. Foram 2 touchdowns. E Travis Kelce e Patrick Mahomes agora são a dupla, certo? A conexão com mais touchdowns em playoffs da história da NFL. São 16. Eles passaram somente de Jerry Rice e Joe Montana, já estava empatado, né? E agora passaram Tom Brady e Gronk. Quer dizer, perdão, eles tinham ultrapassado já Montana e Rice, e agora eles passaram Gronk e Brady. Essa dupla, quando você precisa, eles vão aparecer, eles vão entregar, não tem pra onde correr, tá? Andy Reid fez uma boa partida também chamando as jogadas. Isaiah Pacheco, putz, era um cara que a gente também esperava que ele fosse participar muito desse jogo e participou, foi efetivo. Agora, o jogo foi inteiro muito disputado, muito próximo. E quando parecia que ele não ia ficar mais próximo, foi justamente no quarto período, né? E que quarto período louco. Porque a gente começa o quarto período com um fake punt no campo de defesa. Assim, eu entendo querer surpreender, tá? McDermott, mas tinha muito tempo de jogo ainda. Eu sei que sua defesa tá cansada, mas ainda tinha muito tempo de jogo. A sua sorte é que a sua defesa apareceu. Você que não acredita na sua defesa, ela apareceu quando ninguém esperava. Porque depois da corrida do Pacheco, que ficou na linha de 1, Macaulay Hardman vai correr num jet sweep e é forçado o fumble, faltando centímetros para ele tocar no chão. Pô, que jogadaça. Que jogadaça. E aí, os Bills pegam a bola, depois vão pro punt, que não quiseram arriscar novamente, mas há uma troca de punts ali. E quando parece que os Bills vão ter uma nova chance, que eles vão chegar lá, que, calma aí, Chris Jones quase decidiu a partida, tá? Forçou um fumble maroto ali, lindo, mas foi recuperado pelos Bills, faltando cerca de 5 minutos. E se os times especiais não foram tão decisivos
no primeiro jogo do domingo, lá em Detroit. Aqui eles aparecem novamente. Bess, o que é que eu falo lá em casa, meu amigo? Perde um field goal num lugar que ele está acostumadíssimo. E para a torcida do Bills, field goal não é uma coisa tão fácil, né? Eu não sei qual é a torcida que sofre mais field goal, a do Vikings ou a dos Bills. Eu acho que a dos Bills sofre mais, porque eles perderam o Super Bowl com field goal também, que saiu pro lado, né? Foi lá direito também. Realmente vai ser um lance que vai ficar sendo repetido aí por alguns anos para essa franquia que eu não gosto nem de dizer que é amaldiçoada ou zicada, mas quando você vai conversar com o torcedor é difícil de argumentar depois do que aconteceu hoje. E mais uma vez. Mas, enfim, um jogo sensacional. Agora sim eu posso falar que teremos Ravens e Chiefs. Qualquer desses dois times que passassem ia ser um grande desafio para Baltimore, mas eu acho que o Chiefs é outro animal. É um time que está acostumadíssimo, a estar nesse estágio, a jogar final de conferência. E é o que o Arranjo falou quando ele acabou de sair de campo. E daí que é fora de casa? A gente passou a semana inteira escutando isso, que ia ter que jogar fora de casa e jogou como tivesse no Arrowhead. Um jogo que foi decidido por 3 pontos, assim como foi decidido o primeiro jogo na temporada regular entre eles nessa temporada. E lembrando, né? Terceira vitória dos Chiefs sobre os Bills nessa rivalidade recente, que tem Josh Allen e Patrick Mahomes como seus principais nomes. Josh Allen hoje, que marcou o seu 18º, né, 17º e 18º touchdowns correndo nessa temporada. E Josh Allen que no seu último passe da partida, né, que definiu que o Bears ia tentar um field goal. Quem estava assistindo a partida talvez não tenha percebido, ele sai do pocket, tenta lançar em direção a Stephon Diggs e não consegue completar. Só que acho que faltou mais uma vez o Josh Allen, que não apareceu tanto nessa temporada, que é o Josh Allen mais calmo, o Josh Allen mais tranquilo, o Josh Allen que para e consegue ler tudo. Porque do lado esquerdo do meio do campo, ele tinha 2 recebedores com um marcador só próximo. E era uma conversão que não era tão longa, que se ele passa ali e os caras não conseguissem, pelo menos ou era um field goal mais curto, ou ele ia ter uma chance de ir para a quarta mais curta também. E com as pernas ele pode resolver tudo. Então, eu acho que o Josh Allen fez o que pôde, mas a defesa do Chiefs, a secundária, mais uma vez, mostrou para o que veio. E eu pergunto, realmente, onde está o Stephon Diggs, certo? Que é um cara que a gente fala tanto do Stephon Diggs, é um cara que toda vez se fala muito dele como o grande recebedor dos Bills. Não teve uma boa partida contra os Chiefs na primeira fase, certo? E agora também não teve uma boa partida quando mais precisava. Stephon Diggs hoje foi uma peça nula, tá? 3 recepções, é isso mesmo. Eu vou até conferir aqui, mas isso é algo bizarro. Quem teve mais recepção nesse jogo aí foi o da do Chiefs, pelo menos, né? Foi o Travis Kelce. Aqui, ó. Só vou pegar aqui, ó. Stephon Diggs, 3 recepções, 21 jardas, com 15 jardas. Desapareceu. Ficou no bolso mais uma vez da secundária. Outro cara que até o último período, até a última campanha, ele tinha 2 recepções. O Dalton Kincaid. Tá bom, ele é novato, o Knox tinha voltado, mas coincidentemente, quando o Knox se machuca, é que ele volta a aparecer na partida. Que ele volta a receber bola. Eu realmente queria entender como é que você tem essas 2 opções. Eu entendo que o está fazendo uma boa marcação, tanto é que isso sobrou muito espaço para o Shaqiri, teve 7 recepções. Foi o cara que mais recebeu bola, que marcou um touchdown para os Bills. E, perdão, eu tinha falado que o Josh Allen tinha marcado 2 touchdowns correndo, ele marcou 2 touchdowns correndo e 1 aéreo também. Então, me corrigindo aqui. E com todas essas armas,
com todo esse talento disponível, não funcionou, tá? Falou muito que a troca de corredor ofensivo tinha aberto, tinha melhorado a equipe. Melhorou porque eu acho que a gente viu um Josh Allen mais livre para fazer o que quisesse, e o que ele faz quando ele quer é o seguinte, pega a bola, bota debaixo do braço e consegue o que ele deseja, né? É igual a propaganda do Madden, que ele pega a bola e sai tratorando quem ele quer. E o que o Josh Allen fez, principalmente depois da troca de coordenador. Josh Allen em algum momento chegou a ser cotado para ser o MVP da temporada, assim. Chegou a ser cotado para ser MVP. Porque se o Bills está aqui, chegou até essa fase, foi porque Josh Allen colocou esse time nas costas. Mas estava muito claro que ele estava propenso a cometer muito mais erros do que a gente estava acostumado. Então, quando não tem esse equilíbrio, fica difícil pegar um adversário como o Chiefs, que é essa equipe que agora está com a defesa muito boa, mas que tem Patrick Mahomes, meus amigos. A gente não pode achar que Patrick Mahomes, se você der 2 minutos pro cara, ele vai decidir um jogo. Se ele der só uma posse de bola, ele pode decidir a partida. Então, apesar do Bills ter chegado ao ponto de empatar até virar o jogo, teve a chance, não soube aproveitar, também tem muito mérito do outro lado. O Mahomes fez um jogo limpo, reencontrou seu favorito, que é o Kelsey. Não teve que passar tanto, tá? Hoje ele teve muita ajuda no jogo corrido. Tivemos mais corridas dos Chiefs do que passes do Mahomes, tá? O Mahomes tentou 23 passes. Hoje correu 6 vezes com a bola ainda, tá um número alto pro Patrick. E Isaiah Pacheco fez uma belíssima partida. Mas é isso, agora a gente vai ter Chiefs e Ravens. Eu falo desse jogo durante a semana. E eu acho que quem quiser se divertir durante a semana, não tá na secura de NFL, vai ficar com saudade aí. Rever esses jogos aí não é nada mal não, viu? Não é nada mal, porque tivemos bons jogos, só que não teve segundo tempo basicamente, mas todos os outros definidos até o final. E como eu falei, repito aqui, times especiais para mim vai ser... Quando falar do Divisional de 2023, eu sempre vou lembrar. Special Teams, Kickers, retorno de punt, retorno de kickoff. Foram essenciais para pelo menos 3 dos 4 jogos aí. Então é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo, falando das finais de conferência, aquela bela prévia gostosa. Vou tentar dar aprofundada, trazer alguns dados aqui, algumas curiosidades. E não esquece de dar aquela curtida, assinar o canal. Forte abraço, tchau, tchau.